em sinal com a gente, ele é demandado para dar atenção ao prefeito. Então, ele precisa agora atender ao prefeito. E a constelação de amigos que estão no Selvagem podem acompanhar online uma conferência amazônica. Isso é que é selvagem. E admiração grande. Me inspiro, a minha tese é inspirada nas suas palavras, eu coloco lá, né? Mas o nosso pensamento está conectado. Eu gostei muito da Flecha 3, que você faz parte, né? Agradeço muito por isso, para a Ana, para toda a equipe, e vamos construindo até o caminho. Muito obrigado, grato mesmo. Anho. Anho. Estão imitando a Sofia. Então, acho que agora nós chegamos e o João Paulo, que estava chegando, teve que sair para um encontro com o prefeito e a gente estava aqui celebrando esse momento, cada um de um lugar. Eu estou na aldeia Rio Silveira, onde a Cristine Itaquá e o Carlos Papá vivem, num ponto de cultura chamado Mbeá Arandu Porã. A Nayara está na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, e o Ailton na aldeia Krenak. O João Paulo estava em Manaus, tentando essa conexão, mesmo enquanto ele estava esperando essa agenda com o prefeito de Manaus, que atrasou. Por isso a gente está chegando nesse outro tempo, um pouco, e muito feliz por todas, todos e todes que estão aqui e que estarão depois, porque essa conversa fica gravada. Então, é uma conversa sobre esse tema que abarca a Flecha 3, um tema de transformação. A gente chamou a Nayara Tucano e o João Paulo para participarem dessas conversas selvagens que são conduzidas e tecidas pelo Ailton desde 2018, como uma grande rede de estudos, pensamentos, diálogos. E a Nayara, ela é quem fala o texto que abre a flecha, é um texto que vem das escritas, das pesquisas, dos estudos do João Paulo Lima Barreto, tanto na sua tese de mestrado como de doutorado, e ele faz essas pesquisas junto ao pai dele. E, então, é um texto que fala sobre a origem, né? A origem de transformação do povo tucano e dos povos rio-negrinos, que já vem desde a Flecha 1, que é da Yara falando, né, na Flecha 1, então tem essa voz feminina, tucano, que a gente é muito agradecido, é uma honra para a gente ter essa voz, né, falando de um desenho de mundo, né? Posso filmar, não sei se eu... Pode. Eu estou aqui com o Cauê, filho da Cris, eu vou ter que mostrar, daqui a pouco eu te mostro. E o Ailton, então, pode, assim, dar as boas-vindas, começar, eu desligo a minha câmera. Bem-vinda, Nayara, bem-vindo, Ailton. Conversa de vocês, da casa de vocês. Anhu. Maravilha. Nayara, querida, que bom te ver com os sóis resplandecente na face. Que coisa boa, né? Agora a gente teve aquele breve janelinha tecnológica da imagem do João Paulo entre os andares do prédio da Prefeitura de Manaus, atendendo a uma agenda do dia, reunião com o prefeito, que atrasou, mas que pelo menos nos deu a alegria dele fazer aquela breve cumprimento para a gente, dizendo: eu estou aqui atendendo um outro compromisso, mas muito feliz de estar com vocês. Então, essa felicidade do nosso querido João Paulo, que estaria com a gente integrando essa trupe,
ela está entre nós, ela está refletindo aqui nesses sóis, né? Eu fico feliz de compartilhar com você a experiência de narrar essa flecha 3 e quero que você fique totalmente à vontade para comunicar com esse povo que está nos acompanhando na jornada. A Ana estava dizendo que aqui é um espaço de encontros, diálogos, e eu me lembrei também que é de afetos, né? O ambiente das flechas ele proporciona esse compartilhamento de perspectivas tão plurais de mundo e, essencialmente, a gente tem conseguido trazer uma visão que articula o pensamento da ciência, né? Aquilo que os cientistas atuam no mundo trabalhando para superar o negacionismo, superar toda essa atitude ignorante com relação à nossa Mãe Terra. E nós temos uma felicidade muito grande de compartilhar com pessoas do campo da ciência, né? A gente podia lembrar do nosso querido Antônio Nobre, com essa observação dele de que Gaia se expressa em amor incondicional, que seria o vínculo de um pensamento científico que, durante o século XX, foi inflexível, né? E parece que no século XX a ciência precisou ser dura para que ela desse conta de atravessar esse período pesadaço que foi o século XX, né? Muita guerra, muita violência, muita ignorância. E agora nós estamos aí no século XXI, com a possibilidade tecnológica de passeios em torno do planeta, gente cogitando de ir fazer piquenique na Lua. E se, por um lado, tem essa fantástica evolução da tecnologia, desenvolvimento da tecnologia, por outro lado, tem um divórcio desse organismo maravilhoso da Terra que produz vida. Então, Nayara, na nossa Flecha 3, foi tão lindo poder invocar essa constante metamorfose que a vida faz, atravessando tantos corpos e chegando nesse instante que nós estamos aqui agora. É só um instante, né? Ele pode se revelar num instante após esse, outros corpos e a vida passando dessa maneira maravilhosa em tudo. Eu já ouvi você cantar. Se você quiser abrir nosso encontro com um canto, é muito bem-vindo. Anhum. Anhum, Ailton, Anhum, Ana, Anhum a todos que nos ouvem, toda a equipe. João Paulo, primo, você está aqui com a gente. Nossa nave, essa canoa de transformação nos conecta desde os milhares de anos e vai seguir firme. Então, vou cantar para vocês aqui uma música do povo Iapamaçã. Maria, 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 Capicuia, Maria, 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 Capicuia, Diauaia, Diauaia,
Maricá, Diawaya, Diawaya, Maricá, no Maria, no Maria, no Maria, Capicuia, no Maria, no Maria, no Maria, Capicuia, Diawaya, Diawaya, Maricá, Diawaya, Diawaya, Maricá, Maracaiô, ya, ma. Então, essa música é do meu povo, Iepamaçã, Iepã, a mãe, a criadora, mãe do universo, que a gente possa se conectar com essa energia da transformação, da criação, do início e do recomeço, né? Vendo essa cena de meu primo João Paulo, me lembrei vendo os álbuns e memórias da nossa família, né? Do meu pai, Álvaro Tucano, do tio Ailton, do Juruna, à época todos engravatados para poder falar dentro do congresso. E era uma turma diferente, um tanto considerada exótica pela maioria, que ainda não conseguia entender as tantas vozes indígenas que estavam buscando esse diálogo, né? Ecoar dentro do Congresso Nacional, ecoar para o Brasil, porque eles tiveram que começar a falar o português para se comunicar com essa sociedade. Juruna com seu radinho, falando português ao seu modo, conseguiu, né, trazer essa perspectiva de tantos pensamentos que não estavam representados ali dentro daquele Congresso Nacional. E hoje, né, poder ver tio Ailton com essa repercussão dentro e fora do Brasil, no mundo, ver o meu primo, João Paulo, escrevendo uma tese, podendo defender tão sabiamente os conhecimentos tradicionais, né, do povo Iepamaçã, como uma ciência, como um conhecimento milenar que cura, que é capaz de prever, né, o passado, o futuro, que é capaz de se conectar e de se transformar dentro dessa conexão com outros seres que existem também aqui na Terra e que os nossos comus, os nossos baiás caminharam, né? Trilharam esse caminho dessa outra ciência, desses outros conhecimentos e desses outros afetos. Eu acho que é um pouco disso que a gente está aqui para falar hoje, né? Dessa criação, dessa transformação. E eu queria dizer que a transformação ela começa no nada e se multiplica em pequenos pontos, em pequenos vórtices, em pequenas células que pulsam, e nessa diversidade e que a coisa vai se construindo e se cocriando, né? Então, estou muito grata de estar aqui hoje com você, tio Ailton, pelo profundo carinho e admiração que eu lhe tenho,
e a todos, e ao programa que é ótimo, assim, é necessário, né? De tanta bons pensamentos e outras perspectivas. Anhum. Maravilha, que bom. E você lembrou dessas roupas que a gente pode vestir? E eu estava me lembrando que na Flecha 3 a gente abre para essa perspectiva de vestir outras roupas. Gente peixe, gente onça, gente árvore. E, de certa maneira, na nossa experiência cotidiana, quando a minha geração, com a do seu pai, dos tios, dessa turma que vestiu o paletó, se performou daquela maneira que podia ser estranha para os nossos próprios parentes, o que eles estão fazendo ali? De certa maneira, a gente estava vestindo outra roupa. É uma experiência bem perceptível, né, de vestir outra roupa. Como podemos experimentar esse perspectivismo ameríndio, né, que o Viveiros de Castro insiste em oferecer para que as pessoas consigam sair do quadradinho e pensar um pouco mais plural, pensar radial, né? Os raios do sol, eles vão em todas as direções, e essa possibilidade de um pensamento que articula a ciência, mesmo quando somos ainda exigidos a dizer os saberes, os conhecimentos, a ciência, como se tivesse uma gradação de níveis de saber, né, de conhecimento. Enquanto eu te ouvia, Nayara, me veio o desejo de compartilhar o entendimento de que a ciência, ela é, em todas as culturas, em todas as épocas, digamos, o mesmo fluxo. É a ciência. E isso sugere que a ciência, ela, ao mesmo tempo que ela tem essa expressão plural, ela é singular. Quando João Paulo enfrenta o desafio de criar um método, de trabalhar com um método, para explicar na academia o entendimento do corpo, desse corpo físico, e relacionando ele com as suas outras manifestações, informado pela cultura do seu povo, ele está fazendo ciência. Quando ele dialoga com a botânica, com a biologia, com a física, com a química, ele está fazendo ciência. É nesse sentido que a ciência sempre esteve aqui, assim como a vida, produzindo resposta de dentro de si mesma, a ciência tem esse maravilhamento. Eu sei que tem gente que tem preconceito com a ciência, e no debate, às vezes, alguns insistem até dizer, não, isso é a ciência dos brancos. E admitem que existem outras perspectivas, outros saberes, plural. Eu acredito que a ideia dos saberes, plural, ele está muito mais dentro de uma estratégia decolonial, de discutir o colonialismo, porque durante tanto tempo foi negado ao nosso modo de fazer ciência um valor, né, com a equidade, com o sentido que a ciência ocidental se atribui. Mas nem por isso a gente precisa achar que é outra ciência. Porque a ciência é ciência. Assim como a sabedoria é sabedoria. Eu queria aproveitar a nossa
oportunidade de trocar visões para lembrar esse entendimento que só muito recentemente eu tenho entendido. A ciência, assim como tudo é vida, tudo também é ciência. E negar a ciência é uma maneira evidente de forças que estão em jogo também aqui no planeta, aqui na Terra. Toda essa violência dirigida contra os nossos ancestrais, toda essa negação do nosso saber e a própria invasão desse mundo, né, desse mundo que a gente poderia chamar de um mundo onde a produção de vida é suficiente para gerar toda a prosperidade por um tipo de controle, por uma transformação de tudo em mercadoria, como diz o Copenau Yanomami, né? Essa civilização da mercadoria chegou aqui. E ela chegou para alterar profundamente essas bases de um mundo que se reconhece em transformação. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco, para além do texto narrado na nossa flecha 3, como você sente essa experiência no corpo da possibilidade de vestir outras roupas? Vestir outras roupas no sentido mágico, no sentido transcendente, nessa produção de subjetividade que torna a vida maravilhosa e não essa disputa que a narrativa do Ocidente institui, né? Em que a maioria das pessoas se sentem cansadas do dia a dia, ao invés de receberem o dia como essa novidade maravilhosa para experimentar, para viver. Como essa semente do cerrado que eu avistei aí ao seu lado, e que o que ela introduz no nosso encontro? Ela introduz esse desenho maravilhoso que a natureza produz e que a gente pode convidar para estar mais perto da gente. Sim. Estar vivo, né, é um grande presente. Um presente tão rápido e tão incrível e desafiador ao mesmo tempo. Acho que nem todo mundo se permite estar vivo, sentir, se experimentar, arriscar e buscar essa dinâmica mesmo de estar sempre experienciando, né? A gente está se experienciando, né? Como mãe, eu posso dizer isso, como mulher, né? Que a cada ciclo que se renova, que a cada instante em que uma criança com aquele olhar tão atento e desperto para o mundo, para as maravilhas que florescem a cada dia, para a descoberta, para se sentir desafiado e, ao mesmo tempo, ter o orgulho de conseguir ter novas conquistas e aprender cada coisa, né, no mundo. Eu acredito que essa é uma essência de vida tão potente que está tão presente, principalmente nas crianças. Eles acordam amanhecendo e já querem pular da cama e conseguirem experienciar tudo, tocar, brincar. E por que isso vai mudando, né, com o passar dos anos? E por que as pessoas, quando vão se tornando adultas, muitas delas vão enrijecendo esse florescimento frente à vida, né? Essa percepção de que cada ciclo tem o seu sabor
e tem perspectivas de crescimento, de transformação. Eu tive a oportunidade, né, de nascer entre mundos. O meu pai me trouxe essa descendência indígena, né? E a minha mãe, ela é mineira, ela não é indígena diretamente. E eu tive a oportunidade de ser criada também pela minha avó da aldeia, com 2 anos de idade, 1 ano e pouco, eu fui para lá viver com o meu povo. E andava como uma índia, né? Livre, banhando, entendendo o que se falava, ouvindo e entendendo a língua do meu povo. E, ao mesmo tempo, depois vivi na cidade, onde tive que aprender outros códigos e também experienciar coisas incríveis de estar desse outro lado. Essa possibilidade, né, que me veio por esse encontro entre os mundos, eu vejo que é a mesma possibilidade que o meu pai teve, cada um a seu modo, e você mesmo, né, tio Ailton, de flecha que transita entre os mundos, que é lançado e que, ao chegar no novo ambiente, precisa aprender esses outros códigos, aprender essas novas roupagens. E isso também pode acontecer em vários outros níveis, né? Não só no nível da terceira dimensão, como a gente costuma se sentir, mas num nível mais profundo de troca com outros seres, né? Como quando a gente está, por exemplo, em cerimônias. E essa dissolução do eu, se dissolver, se desapegar, se entregar, e às vezes realmente perder esse aprisionamento do eu como algo limitado, eu acho que é a experiência que a gente deve viver quando está nascendo e também quando está morrendo, né? Como esse processo de criação e transformação da vida. Em que momentos isso é tão forte e tão presente. E nas iniciações indígenas eu vejo que isso é muito presente em vários povos, em várias etnias, né? Onde esses rituais de transformação, de iniciação, onde essa capa, essa couraça que a gente se apega muito, né? Que é a nossa pele, que é o nosso corpo, ela tem que ser colocada em uma entrega, em um processo, muitas vezes até de dor, mas onde essa dor, ela, na verdade, te coloca num outro estado mental e físico que te prepara para poder enfrentar novos degraus também frente à vida, né? Então, isso são ciclos e são oportunidades de crescimento, essa experiência. E essa sociedade moderna, eu vejo que ela ficou muito aprisionada nessa dimensão mesmo de se coisificar, de se transformar em algo mecânico e cada vez tentar se aperfeiçoar cada vez mais em um mesmo movimento, em se especializar em determinadas áreas e, às vezes, ficar tão bom nisso, mas se reduzir a fragmentos também. Então, isso é limitador e isso faz com que as pessoas, às vezes, deixem de acordar e se sentir. E de se perceber que, tá, e o que eu quero fazer hoje? Eu acordei, o que eu descobri? Como eu estou? Qual é a troca que eu tenho com o mundo diferente? Né? Então, não se deixar adormecer por esse tempo que a cidade muitas vezes impõe, que o trabalho impõe, se permitir muitas vezes romper com essa mesmice, né, do dia a dia, dos compromissos, para poder chegar em lugares novos, em experiências, em emoções
e em transformações, desapegos mesmo. Maravilha. Eu estava pensando, Nayara, sobre esse período recente que nós estamos vivendo, no mundo inteiro e no Brasil em particular, em que as pessoas foram convocadas a imaginar outras possibilidades de cotidiano, ficando numa quarentena em casa, sendo solicitados a pegar leve, e, ao mesmo tempo, essa fúria das pessoas de sair correndo para reconstituir algum cotidiano parecido com aquilo. E, no meio disso, surgiu a possibilidade da gente falar sobre educação. E como eu tenho sido muito demandado para essas conversas, eu tenho dito que tudo que a gente fez no sentido da escolarização, essa coisa de instituir esse sistema vasto da domesticação das crianças, ela é a semente dessa coisa rígida que acredita que essa pele aqui não pode trocar, que não dá para trocar de roupa, né? No sentido do nosso encontro, da transformação. Que essa transformação ela só acontece uma vez, lá no nascimento, e que ao longo da experiência da vida acabou. É isso que você refletiu quando você projetou essa mente rígida, que é traduzida num ego mesmo. É alguma coisa que tem que se debater no mundo, na vida, se ela vai durar 20 anos, ou 50 anos, ou mais. É cada vez mais uma reafirmação desse ego, dessa entidade, que não consegue trocar de roupa. Vamos conversar um pouquinho sobre educação? A sua experiência, por exemplo, tanto como participante, como observadora, do que constitui pôr uma criança, a gente falou em iniciação, nas iniciações dentro das várias tradições dos nossos povos, mas tem uma convocatória que é para iniciar todo mundo numa mesma tradição, que é a do Ocidente, que é individualista, né? E é meritocrática. Você só vai merecer se você fizer aquele caminho. E aquele caminho só tem uma linguagem, que é essa escolarização. E ela começa 4 anos, 5 anos, às vezes com 6 aninhos, uma criança já está sendo solicitada a ele a escrita. Ele já tem que ser capaz de se expressar num texto. As minhas observações sobre isso é que a gente deveria ter aproveitado o trauma da pandemia para banir a experiência da escolarização do jeito que ela foi estabelecida nos últimos 100 anos. E cheguei a propor, inclusive, que não existisse mais um endereço de escola, que a experiência, como diz o José Pacheco, da Escola da Ponte, que a experiência de aprendizagem pudesse ser tão plural que ela não tivesse mais um emissor e nem um endereço. Que a experiência pudesse ser tão plural que a ideia física da escola fosse banida. Isso ia representar uma mudança tão grande na perspectiva das nossas crianças, no seu desenvolvimento, que talvez fosse aproximar um pouco dessa ideia da iniciação, que você lembrou, né? Os ritos iniciáticos de diferentes culturas do nosso povo, ela possibilita embarcar em outras canoas que vão possibilitar outras transformações. E é a ciência. Por isso que eu estava lembrando que, a despeito de ser chamado de saberes, que seria uma maneira assim de ir graduando a qualidade desse saber, ele é ciência. E essa ciência ela poderia ajudar muito na abertura de pluriversos, onde a gente deixasse de ser convocado a pensar um mundo e fôssemos animados a pensar
plurimundos, cosmomundos, cosmovisões. Eu fico tão feliz quando eu posso evocar uma ideia de cosmovisão, e quando eu fico olhando só aqui no continente americano, eu estava pensando, são milhares. São milhares. Apesar de toda a violência colonial, ainda estão vivas milhares de cosmovisões. Quando eu penso daqui até a América Central, né, são 305 etnias, 305 povos só dentro do mapa do Brasil. Se você estourar a parede do mapa, vira 600, vira 800, vira 900. Se você for para o México, para a América Central, o Canadá, se você subir até o Alasca, nós somos milhares de cosmovisões. Olha que coisa maravilhosa. São constelações de povos que são capazes de criar outras constelações de mundo. É tão diferente de um mundo que acha que precisa fazer um foguete e ficar dando volta na Terra. Volta cara na Terra. Um passeio bilionário em volta na órbita da Terra. É sobre isso que eu queria te convidar a refletir um pouco. Essa educação que não deixa o espírito fazer essa experiência ampla, mas que quer treinar o sujeito para fazer um foguete. Essa mentalidade de querer dominar, né, e se sobrepor sobre a Terra, sobre o cosmos, ou sobre a criação, ou sobre a própria perspectiva de começo e fim da vida, né? É uma perspectiva tão banal e que reduz esse movimento de entender e viver essa diversidade. Dentro do meu povo, o povo Ipamaçã, a gente tem, né, na nossa cosmovisão, visão de origem do universo, a canoa de transformação, da qual vocês já falaram. E não vou contar ela inteira, mas já partindo para o momento em que essa grande canoa, ela chegava na metade do mundo para desembarcar quem estava dentro da sua barriga, que eram os filhos dessa grande canoa, a Marconha, né? Ele tinha os seus lugares sagrados. Cada lugar aonde a cobra mergulhava e abria sua boca e desembocava e cuspia, né? Uma família ou uma parte dessa criação, dessa grande canoa, ela lhes deu, né? Nos deu instrumentos sagrados como a cuia, né? De transformação que está remontada desde o nosso momento de tomar o chibé até o momento de equilibrar esse centro do mundo que é representado em um instrumento tão simples, né, como essa cuia, que também representa esse ventre materno. E ele deu o banco de transformação, o tabaco, medicinas, a coca e outros. Mas ele não deu todos os instrumentos para uma só pessoa, para um só clã. Ele deu alguns instrumentos para alguns clãs, na medida em que essa canoa foi desembocando. Isso mostra a importância dessa diversidade, de como o conhecimento se forma a partir dessas trocas e dessa complementariedade, dessa interdependência. Até hoje, nossos parentes, eles casam entre povos, e as trocas que vão desde as trocas linguísticas até mesmo as trocas de sementes, né? E toda uma forma de se locomover no território, ela acontece a partir dessa diversidade, dessa possibilidade de
de poder chegar num lugar de um parente e oferecer uma festa, oferecer uma caça e receber um caxiri, que é a nossa bebida tradicional, em troca, e fazer cânticos juntos, onde cada um vai ter o seu momento de fala. Então, não existe conhecimento, troca, crescimento, não existiriam as futuras gerações se não houver essa diversidade. Então, esse pensamento que vem da monocultura, que vem da concentração ou da dominação de poucos, sobre uma grande massa, isso é o que tem destruído a humanidade, é o que tem causado guerras há centenas, há milhares de anos. E quando você chega numa comunidade indígena onde não existe um professor, existem pessoas com conhecimentos, com mais conhecimentos em determinadas habilidades. Alguém vai saber fazer a cestaria, alguém vai saber explicar sobre as constelações, outro vai saber explicar sobre o plantio. E está tudo disponível, para que aquela criança, para que aquela pessoa possa trocar dentro desses vários universos. Então, essa pandemia também fez com que muitos pais fossem desafiados a também se transformarem em professores, a também se empoderar de outras faces da sua própria vida e dessas inter-relações que muitas vezes não havia espaço e nem tempo para que isso acontecesse. Claro que não foi algo fácil, mas ninguém disse que a transformação seria algo fácil, Esse novo tempo vem realmente para nos colocar em questão com os nossos valores, com o que o mundo, com a correria e a direção que a sociedade está vivendo. Então, eu não vejo outra forma da gente continuar aqui na Terra se não for realmente abrir para outras vidas, para outras possibilidades, para que haja realmente uma abundância, sabe, de plantas, de comidas, de pessoas, de pensamentos. Não se cabe. Eu vejo que a gente entrou numa falência dentro da sociedade com esse pensamento egoísta, que é essa concentração de poder e dominação sobre a mente, sobre o corpo e sobre o tempo, na maioria das pessoas que são cobradas por esse sistema. Então, está na hora de romper, está na hora de realmente questionar e praticar algo diferente do dia a dia e de pequenas coisas que, às vezes, vai ser criar plantas, vai ser se relacionar com os vizinhos, com as crianças, vai ser encontrar esses afetos. O que realmente nos motiva de dentro para fora, para que a gente expanda os nossos conhecimentos, que podem e são muitos, E compartilhamos um pouco essa observação sobre a diversidade de povos e perspectivas no mundo e essa insistência numa educação disciplinar, que quer nos enquadrar numa perspectiva de futuro e de progresso, principalmente tecnológico. A ideia da tecnologia como o medidor do avanço dessa humanidade. E eu estava ouvindo um comentário muito interessante do Noam Chomsky sobre tecnologia. Perguntaram para ele se o avanço da tecnologia no século XX, XXI, se ele vai nos alterar em relação ao mundo do trabalho, e como que essa coisa da robotização, de toda essa avanço que a informática supõe nas sociedades,
Ele disse que, de fato, tem havido mesmo um avanço muito grande, mas que, curiosamente, a ideia de que a tecnologia ia aumentar a produção no mundo e deixar os humanos mais folgados, até por algum tempo de lazer, não se configurou ainda. Que, na verdade, a produção no mundo ela decaiu. A ilusão de que a robotização vai fazer mais do que os humanos, ela já está sendo desfeita com o fato objetivo de que, se for pensar volume, a produção no mundo é menor de quando ela era feita com o trabalho humano. Apesar de uma grande substituição que está sendo feita da mão de obra humana por automação, robotização, essa coisa toda. Aí eu estava pensando que a justificativa que os governos, que as corporações, que o capitalismo, e às vezes até alguma parte da ciência, traz para aumentar a incidência de tecnologias no nosso cotidiano, na nossa vida, a pretexto de criar mais oportunidade da mente humana e do trabalho humano ser dirigido de uma maneira mais criativa, ele é só uma desculpa para substituir mesmo a experiência humana de fazer, Nayara. Isso que você disse, a transformação não é fácil. A experiência da vida, apesar dela ser percebida como uma dança cósmica, isso não quer dizer que ela é fácil, né? Fácil, talvez, fosse viver um mundo robotizado, onde os humanos não precisassem sequer pensar, porque isso vai ser feito por uma inteligência artificial, como dizem. A vida é selvagem e, definitivamente, ela não é fácil, mas nós precisamos ter coragem para reivindicar esse mundo onde a produção da vida seja mais importante do que a produção de mercadoria, a produção de coisas. Esse encontro nosso proporcionou um pouco dessa observação sobre o tema dessa nossa flecha 3, que junta, que articula, né, o que a observação da ciência traz sobre a vida no nosso planeta e a harmonia que existe entre essas observações da ciência e as narrativas míticas dos nossos povos. Se você quiser trazer algum comentário sobre isso, fique à vontade. Eu estou provocando a Ana para ver se ela diz se lá na aldeia Guarani do Rio Silveira ainda tem sinal para a gente contar com a presença dela aqui, né? Se você quiser a palavra, está aberto, tá? Olá, Ana, você apareceu aí? Estou aqui com o sinal variando, mas foi incrível assistir vocês, está sendo incrível, suave, profundo, um presente. Tá ótimo! Tá ótima a participação dos interseres. Já teve várias espécies passando pela conversa, é muito legal. Sim, eu estou aqui com um tongó debaixo da mesa, já veio pintinho, galinha. Esse é um galo, o mussum, que ele canta. O Cauê trouxe um pintinho, né? Sim. Era um patinho? Pintinho de galinha. Aí agora tem essa cantoria.
A Nayara também está num lugar onde tem, de vez em quando, uma participação de um não humano. Então, assim, é legal. Os outros seres também estão lembrando para a gente que diversidade é a vida é diversidade, não tem outra expressão. E o sentido selvagem da vida é o que nos dá coragem para botar em questão toda essa experiência chamada escolarização, educação, essa longa jornada. Viva, papá! Oi, viva! O estu... A cabine da nave agora é aí. Aqui a gente teve uma noite conversando sobre onça, e ele e a Elisa acabaram de chegar agora do Rio, né? E a onça saiu na nossa frente, assim, ó, pode me seguindo, é bem por aqui. Ai, que coisa boa! Que presente maravilhoso! Era uma jaguar, né? Jaguareté. Jaguareté. E era uma pintada? Não, Sussuarana. Sussuarana, maravilha. Ah, que presente lindo aí da nossa Anhê. Sim. Bom dia, Nayara. Tudo bem, papá? Que alegria te ver. Que bom que essa nave está sendo agora comandada pelos Guarani, onde a gente pode aterrissar, ir para o PAN, se conectar com a Lua, com as estrelas, com o Sol nascendo, ouvir o tempo, né, da sabedoria de você poder compartilhar tanta coisa em volta da fogueira, se permitir ter esse tempo, né, de sentir o que é falado, de sentir a vida. Minha menina disse que quer morar aí. Queria mais voltar comigo, não. Bom dia, tio Ailton. Que maravilha! Eu estou querendo ir tomar banho nesse igarapé aí para ver se eu encontro uma onça. Pode chegar, bem-vindo. Maravilhoso, que coisa boa. Ter a água abundante passando assim perto de casa é tão maravilhoso. Agora a Nayara foi para um lugar que tem muita água também. Né, Nayara? São as nascentes, né? A gente tá Aí aqui estão no as meio, nascentes. onde começa aqui o Rio Tocantins, Tocantinzinho, que vai virar o Amazonas, né? Todo esse ciclo que está conectado. Aqui é muito seco, mas ao mesmo tempo tem muita água abundante. É incrível a resistência, né, da natureza. As cascas bem grossas, assim, tortuosas, e ao mesmo tempo super coloridas, né? E com realmente essa potência da natureza que se reconstitui, né? E é soberana. Diversidade de novo, né? Diversidade em tudo. E você mesma, né, fazendo uma mudança e uma adaptação, né, vivendo uma transformação agora assim profunda e entendendo esse novo lugar. É muito lindo. A gente saiu da umidade extrema, né, para o seco daqui do Cerrado. Infelizmente estão tendo várias queimadas aqui, né? A gente sabe que está tendo um cinturão aí de monocultura que está chegando cada vez mais e mais perto. Mas a verdade é que eu acredito muito assim nessa potência e nessa capacidade mesmo de se refazer, né, que a natureza traz, assim, dentro dessa simbiose. E a gente está aqui vivendo esse momento e
fazendo o possível para que esse berço das águas aqui, né, que é tão, tão incrível você se banhar numa água viva, que brotou da terra, né, seja ela água termal, água da cachoeira, e você poder ver que a vida brota mesmo da terra, né, e torcendo para que a gente consiga proteger, que são os grandes tesouros, né, da terra, e você não precisa tirar. Basta você usufruir junto e permitir com que essa abundância da terra chegue, porque ela nos dá tudo o que a gente precisa, né? O Ailton falando essa questão da tecnologia e da educação, né? E me vem assim, eu tenho feito muita questão de que meus filhos realmente cresçam em meio à natureza, né? E que possam sentir o nascer do dia e que a gente possa colocar a mão na terra e plantar e poder realmente estar conectado com essa vida, porque é muita troca energética que a gente tem, né, com todo esse ambiente, que não é substituído e nem nunca vai ser pela tecnologia. A tecnologia ela pode servir para outras coisas de forma muito incrível, como, por exemplo, aproximar essas distâncias ou nos permitir estar em outros lugares, né? Hoje eu trabalho, por exemplo, morando aqui, consigo estar dialogando com gente do mundo inteiro, assim como você, Ana, Ailton, né, e tantos. Então, a tecnologia ela vem num lugar de acelerar ou de transformar esse tempo em algo atemporal, né? Sempre na mesma luz, sempre ali as pessoas entram noite adentro e perdem essa conexão de dia, de noite, dos ciclos internos. Então, isso, para mim, é algo que a gente tem que estar muito atento, sabe? Para não se deixar engolir por essa outra criação humana, que a gente possa usufruir dela, mas não se deixar dominar por ela, né? Saber que ter um celular não significa que você tem que estar sempre disponível. Se permitir sair, sentir, respirar, tocar o pé na terra. Eu acho que isso é a melhor desescolarização que tantas pessoas precisavam passar saindo das cidades. Poder ser também uma roupa que você veste, mas sai, né? Não precisa estar nela. Que eu acho que essa questão da transformação tem muito a ver com... Ela está acontecendo o tempo inteiro, né? A Terra está se autorregulando, está se organizando para estar viva. Então, o que eu sinto muitas vezes, a gente vive um mundo onde a transformação parece que ela aconteceu antes e não está acontecendo nesse momento. Existe um lugar onde a sociedade e o mundo vai estar pronto, arrumado, uma busca desse lugar que enrijece tudo. Por isso até que foi uma flecha que a gente acabou falando de medo, né? E a onça apareceu tão presente como uma força, né, de existência. Ela está num trabalho do Luiz Lana, que é, né, vestir a roupa da onça, no trabalho do Denilson, com o Pajé Onça dentro da cidade. Ela aparece no fim também, né, como também na constelação da onça tucano, né, logo no começo. E agora eu fiquei pensando nisso, assim, como é essa questão mesmo, assim, a gente vive esse enorme medo, né, que enrijece tudo, com medo dessa transformação que está o tempo inteiro presente, porque sem essa transformação a água não vai estar brotando uma nova água, não vai estar acontecendo a possibilidade de vida, né? Então, eu acho que é tudo sobre essa fruição. E que vem, talvez, num lugar de antes, não que não existisse nada, que existia de outro lugar, né? Então, a própria origem é uma transformação de um outro lugar. Então, é muito maravilhoso, assim, a gente estar aqui nessa conversa e chegar com o papá tendo avistado, né, essa entidade que nos inspira também, né? Que traz essa força, essa coragem, né? Da camuflagem, do encantamento. E a experiência da vida
a todo instante. A criação, não como um evento pretérito, mas como alguma coisa que acontece o tempo inteiro. A gente passa a mão assim, está soltando casca, né? Tomamos banho, soltamos um pedaço da gente e nasce de novo e vamos nos transformando. Acho que já tem mais de 30 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra que depois virou um texto. E o título dele ficou sendo Antes, o mundo não existia? Será que é esse? Ele quase coincide com a narrativa de Sana. Eu acredito que tem um que é o tempo, antes do tempo existir, é isso? Antes, quando o mundo não existia, e antes do tempo existir. Eu acho que o meu texto, esse de uns 20, 30 anos atrás, ele abria para um entendimento de que a criação, essa ideia de uma criação do mundo, num tempo, ela precisava ser posta em questão porque a criação não aconteceu, ela acontece o tempo todo. O evento não é no tempo, ele é em si o tempo todo. A própria ideia do tempo fica em questão. Esse tempo prospectivo, essa coisa cartesiana, esse tempo linear, porque a narrativa que nós compartilhamos com pessoas do mundo inteiro sobre o tempo é aquele que é 9 horas aqui, 11 horas em Nova York, 16 horas não sei onde. Isso é uma convenção, uma linha do tempo diferente em cada gradiente do planeta, é uma convenção nossa. Quando nós experimentamos outras estados de ser, nós sabemos e enxergamos de um outro lugar esse tempo e experimentamos a criação em nós mesmos, ao nosso redor. A criação é o tempo todo. É só por isso que 15, 20 anos depois, a mesma reflexão me permite dizer que a vida é selvagem. A despeito de toda a domesticação do mundo, a produção da vida, como a Nayara lembrou, é numa rocha onde tudo está seco e a água viva salta de dentro do chão. É esse sentido selvagem. E por mais domesticação que tentem fazer do mundo, inclusive esse anel do agronegócio e do fogo que está chegando perto dessas nascentes aí onde vocês estão, eles vão continuar fazendo o trabalho deles, esse trabalho predatório. E a vida vai continuar produzindo mundo, criação de mundo, criação de mundo. É uma experiência que expande a nossa poética da vida, nossa subjetividade, e que nos dá força também para continuar questionando um mundo estável e lembrando que ele está a todo momento se recriando. Esse encontro foi uma oportunidade super bacana para eu rever um pouquinho essa sobrinha que também tem coragem de se vestir roupas diferentes, de estar no Planalto, estar na floresta, estar lá na Mata Atlântica e, de novo, no Cerrado. E eu espero que a gente tenha muitos encontros tão felizes e que a gente, em breve, possa ter o João Paulo junto com a gente de novo, para a gente continuar a conversa. Né, Nayara?
Com certeza. Vamos juntar mais gente nessa canoa. E uma coisa que me veio assim, o último flash, é sobre a questão das cosmovisões como um tempo também tão atual, né? Milenar, onde esse passado e tempo imemorial se encontra como um tempo presente também, e necessário, e sempre relembrado de forma viva. Eu até queria provocar o Ailton a poder falar um pouco mais disso, como um conhecedor também, né, desses outros tempos. E talvez num outro momento, quando o João Paulo também está presente, dizer que são muitas direções e são muitas conexões que se fazem entre passado, presente e futuro, ou não exatamente passado como algo atrás, mas como essa memória que está o tempo todo também se conectando com aquilo que nós somos hoje e, quem sabe, nossos ancestrais. Para nós, povo tucano, a gente é um renascimento de nossos ancestrais, a gente recebe nome de nossos ancestrais. Então, essa teia da vida, ela se conecta para além também das gerações. E isso é muito interessante de pensar que esse universo, né, esse multiverso, ainda tem muito mistério para a gente poder entender e trocar, né, com ele. Então, muito grata, tia Ailton, pela conversa, Ana, pelo convite, pela alegria de estar junto, papá, a toda a equipe, e permitir esse espaço tão gostoso de compartilhar, que a gente possa se encontrar mais vezes, celebrar a vida e fazer esse instante de luz que estamos aqui valer muito a pena. Anhum, muito anhum aí para todas. Um grande beijo. Obrigada. Oi.